Oi, oi, seja bem-vindo ao Bate-Papo com Bia. E nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas coisas que eu aprendi, só que eu levei aí mais de 30 anos para aprender isso. E se tu tá aí também nessa idade, a gente vai compartilhar aqui esses conhecimentos. E se eu soubesse disso antes, com certeza, nós, eu e tu, também teríamos tido menos desgaste emocional, menos traumas, menos dificuldade de lidar com tudo. Porém, não tem como a gente saber isso antes de viver uma caminhada. Então, essa caminhada, sabe aquela experiência que as pessoas dizem, é bom que a gente respeite tal pessoa porque de tal idade, porque eles têm mais experiência. Só que não necessariamente as experiências elas te geram esse conhecimento. Na verdade, todo mundo tem as experiências, mas apenas algumas pessoas vão entender o que elas viveram e transformar isso no aprendizado. Enquanto que outras vão simplesmente viver a experiência, não vão refletir sobre essas experiências e vão continuar vivendo experiências ruins. Esse vídeo é para te ajudar sobre as coisas que eu vivi como experiência própria e eu tirei como lição para que mais lá para frente essas coisas não voltem a acontecer, ou se voltarem a acontecer, eu saber lidar de uma forma melhor, porque eu aprendi algumas coisas com isso e é isso que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo. Se tu não me conhece, eu sou a Bianca e aqui é o Papo com Bia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e receber toda semana esse bate-papo aqui maravilhoso que a gente tem sobre autoconhecimento e mentalidade feminina. Aqui eu te ajudo, na verdade, com as minhas próprias experiências, a criar um caminho de despertar interno para transformar a tua realidade. Ao longo desses anos da minha vida, muitas coisas eu vivi. Eu acho até que eu vivi pouca coisa, mas das poucas coisas que eu vivi, eu consegui tirar ali espremer os únicos limões que me deram para eu fazer uma limonada. Como foi essa limonada que eu fiz? Foi justamente aprender com aquilo e eu vou te contar esses segredos aqui nesse vídeo para que tu também possa já aprender desde já e já até colocar em prática nas tuas relações, na tua vida, da tua rotina. E uma das primeiras coisas que eu aprendi depois de completar 30 anos, que eu acredito que seja um marco e é por isso que eu trago esse foco aqui no meu canal, que é realmente atingir esse público de mais de 30 ou completando ali os 30 anos, porque o 30, ele é um marco na nossa vida. É onde a gente deixa as coisas e vai se renovar para novas coisas. E quem fez 30 anos como um marco essencial na nossa vida, na sua vida, vai começar assim a colher novos frutos, porque já tem uma caminhada de experiência. E se transformou isso em aprendizado, vai realmente se transformar como pessoa, como mulher, ali após os 30 anos, que é uma fase muito legal de a gente começar a colocar em prática as coisas que a gente já viveu. E uma das primeiras coisas que eu vou trazer nesse vídeo é justamente tu entender, e eu entendi também com o tempo, que a nossa mente, ela cria a nossa realidade. E é por isso que é o meu fascínio por estudar sobre mentalidade, sobre como a gente pode transformar a nossa realidade, transformando a nossa mente, justamente porque aquilo que a gente vive na nossa realidade é aquilo que a gente vem criando na nossa mente. Mas a Bianca, não, eu não crio sofrimento, eu não crio esses trastes que chegam na minha vida, eu não crio esse trabalho horrível, eu não crio isso. Sim, a gente cria. Porque quando a gente mentaliza alguma coisa, tudo aquilo que se transformou em realidade, um dia já foi uma ideia. A roda que foi criada, um dia já foi ideia na mente de uma pessoa. O avião que foi criado, um dia alguém pensou nisso, eu vou criar um avião, então é a ideia. Então tudo aquilo que é criado na realidade, o princípio dele é uma ideia. E a ideia vem da nossa mente. Então com o tempo, depois dos 30, eu vim entender que tudo aquilo que acontecia na minha realidade era só resultado e fruto da minha mente, das coisas que eu costumava pensar. Quando a gente tem uma mente muito negativa, uma mente travada, limitada, uma mente traumatizada, a gente vai criar realidades que vão entrar de acordo com isso. O primeiro aprendizado desse vídeo é tu entender que se tu mudar a tua mente, tu procurar estudar sobre isso, tu vai ver que muita coisa que tu já viveu pode se transformar em aprendizado e tu começar a mudar a tua mente, vai mudar os teus hábitos, vai mudar a tua forma de lidar com a vida e, consequentemente, vai mudar a tua realidade. O segundo ponto, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar ser um pouquinho mais específica, é justamente um complemento do primeiro, que a tua vida ela é um reflexo do teu mundo interior. É justamente da tua mente,
do teu subconsciente, das tuas emoções. Tudo aquilo que acontece na tua vida é um reflexo de tudo que está acontecendo dentro de ti. Se tu é muito confusa, se tu sente muita ansiedade, se tu quer ter muito controle da vida, que é tudo o que eu já fui e que eu batalho para não ser mais todos os dias, porque, enfim, e somos mulheres e a gente tende a ter esse sentimento de querer controlar a vida. E é isso que eu tô praticando, é a soltura. Porque a vida vai ser um reflexo daquilo que tá aqui dentro de mim. Então, se eu tô tensa, se eu tô desesperada, se eu tenho um sentimento de escassez, se eu quero que algo chegue pra mim, mas eu tenho aquele sentimento de que será que aquilo vai chegar, a dúvida sobre o que a vida vai me entregar, tudo isso vai transformar a minha vida em algo muito mais difícil do que poderia ser. Quando eu escolho transformar o meu mundo interno, consequentemente o meu mundo externo vai se transformar, porque cada realidade para nós é vista de uma forma diferente. Eu li até uma frase esses dias que falava assim, uma pessoa que foi muito amada na sua vida vê a vida de uma forma, e uma pessoa que não foi amada, que foi julgada, que foi criticada, que não foi acolhida, vê a sua realidade de uma outra forma. Elas podem ver a mesma coisa acontecendo, mas cada uma vai ter um olhar diferente. Porque justamente não é a realidade, é o que tem dentro de nós. O terceiro ponto é muito importante também, que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente há 6 anos atrás pra cá, porque antes eu não tinha muita consciência disso, até porque ninguém ensina sobre relacionamentos pra gente. Esse terceiro ponto eu quero te dizer que os nossos relacionamentos também são espelhos. Todas as pessoas que a gente se relaciona e que a gente diz assim, caramba, meu Deus, que traste é esse? Por que essa pessoa age dessa forma? Por que essa pessoa é assim, desse jeito? Eu quero mudar essa pessoa e essa pessoa. Por que eu atraí essa pessoa pra minha vida? Ela só tá sendo um espelho daquilo que tu tá realmente cultivando por dentro. Às vezes essas pessoas chegam pra ela te ensinar muitas coisas. E aí, como tu não aprende, elas continuam aparecendo. Então, elas são só um espelho daquilo que precisa ser aprendido dentro de ti. Então, se chegam pessoas que sempre te irritam de uma forma, que sempre te provocam com relacionamentos tóxicos em alguns pontos específicos, pessoas em relacionamentos de amizade que sempre chegam e que vão embora do nada, ou que te tratam mal, ou que te traem, são pessoas que estão te mostrando que algum ponto dentro de ti precisa ser transformado, precisa ser aprendido, algo precisa ser aprendido com essa situação para que isso de fato se transforme e tu comece a atrair relações saudáveis. Porque as pessoas, elas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Então, se uma pessoa chega na minha vida e toca o terror, é porque eu dei a chave para que ela entre na casa que é a minha vida e faça isso. Então, se tu não aprende, aquilo continua acontecendo até que tu aprenda. Esse próximo ponto é, tu não precisa ser amiga de todo mundo. Tu não precisa ser a pessoa mais legal do rolê. Tu não precisa agradar a todos para que tu tenha uma vida boa, tranquila, feliz e equilibrada emocionalmente. Eu sei que a gente aprende muito ao longo da nossa vida que a gente precisa ser a menina legal, a menina boazinha, a menina que diz sim pra tudo. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que isso não é uma boa. Porque a gente não tem como ser amigo de todo mundo, porque existem ali graus de afinidade. E esses graus de afinidade, eles precisam ser respeitados. A gente, às vezes, quer forçar a barra de amizades, forçar a barra com um ciclo de pessoas que não tem nada a ver com a gente. Não é que a gente não esteja aberta. Tipo assim, não é que eu não me abra pra conversar com outras pessoas que têm pensamento diferente. Não, a gente precisa também ser flexível. Mas ser flexível não é querer forçar a barra e a amizade com pessoas que não têm o mesmo grau de afinidade, o mesmo grau de pensamento, de ideias, de sonhos e planos. Eu sempre falo aqui que é muito importante a gente ter ciclos de amizade e estar rodeado de pessoas que tenham, pelo menos, um vislumbre de pensamento de coisas que a gente quer alcançar, de como a gente quer ser, de como a gente quer viver. Coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que a gente não precisa ser amiga de todo mundo. Eu sofria muito na escola porque eu sempre fui muito restrita em amizade. Eu sempre tive assim, 2 amigas assim, no máximo estourando 3. E eu achava que eu tinha algum problema por isso. E isso se perdurou ao longo da minha vida porque eu sempre fui muito restrita à amizade. Porque de forma inconsciente, não sei se faz parte também da minha personalidade, provavelmente, eu gosto de pessoas que realmente estejam ali e que eu vou poder estar ali para aquelas pessoas.
Não tem como eu estar ali para todas as pessoas, para 30 pessoas, porque eu sou amiga de 30 pessoas. Amiga, eu falo amiga, tá? Eu não falo de colega, de pessoas que a gente conhece, eu falo de amizade. Não tem como. Então, assim como eu quero que a pessoa esteja para mim, eu também quero estar para a pessoa. Então, se eu tenho uma vida acontecendo, eu não tenho como ter 1 milhão de amigos e estar presente para todos eles da mesma forma. Óbvio que existem amizades para cada área da nossa vida, para cada momento. Isso aí é uma coisa que a gente também aprende ao longo da vida, que não são todos os amigos que vão ser iguais, que vão estar ali para todos os momentos. São pessoas que são para tal momento, pessoas de... Ok, mas a gente não tem como querer ser amiga de todo mundo, porque a gente acaba sendo amiga de ninguém. Tu está exatamente aonde tu te coloca. É exatamente aquilo que eu falei lá no início. A gente cria a nossa realidade porque a gente se deixa colocar nessa realidade da maneira que a gente pensa, com aquilo que a gente consome, com quem a gente tem por perto. Então, a tua realidade, ela te mostra exatamente que tu está onde tu te coloca. Existe até uma frase que fala que o banquete só vai chegar quando tu deixa de aceitar as migalhas. Isso não é só migalhas de alimento, é migalhas emocionais, são migalhas de financeiras. Às vezes a gente tá ganhando menos porque a gente está aceitando aquilo. Mas a gente também não entende que a gente pode ter potencial, tu pode ter um potencial que está escondido para ser mais abundante na vida. Às vezes tu tá aceitando ali migalhas porque tu não tem total noção do teu valor, do teu propósito. Sabe, tu não se ama o suficiente para dizer que aquilo não é o suficiente. É basicamente isso. Então, tu realmente está onde tu te coloca. Eu sei que isso é um baque quando a gente entende isso, mas depois de um tempo tu vai perceber que é exatamente assim. A gente só viveu o que viveu porque a gente se deixou colocar naquela posição. O próximo eu aprendi assim, faz pouco tempo, assim, relacionado ao longo da vida, Faz esse mesmo tempo que eu comecei a estudar sobre mentalidade e que eu comecei a entender que a nossa vida é feita de ciclos. Eu nunca fui uma pessoa muito apegada. Nunca fui uma pessoa que quer assim, ai meu Deus, porque isso aqui é meu e eu vou segurar até... Não, eu sempre deixei com que as coisas fossem embora de uma forma até fácil, assim. Não que não me doesse, sempre me doeu, mas eu entendia que aquilo ali tinha acabado. Eu acredito que quando a gente é muito apegada, a gente sofre mais. Então, se tu tem aqueles apegos de amizade, que a pessoa tá mostrando que ela não tá ali mais pra ti. E não é porque a pessoa não é ruim, porque a pessoa quer te prejudicar, ou que a pessoa não gosta mais de ti. Não é isso, é porque às vezes simplesmente não tá mais ornando ali aquela amizade, aquele relacionamento. E a gente precisa deixar ir. É fácil? Não. É um processo de descolamento, assim, emocional, que dói, mas que se a gente entender antes, se tu entender logo agora, com teus 20 e poucos anos, se de repente tu tem essa idade aqui, ou se tu ainda não entendeu, é muito mais fácil a gente olhar para nossa vida como uma novela que tem fases, na verdade é uma série, que tem várias temporadas e existem ciclos ali que vão ser fechados, pessoas que vão embora, pessoas que não vão mais estar ligada ali com aquilo que tu tá vivendo. E às vezes, como tu aprendeu algumas coisas ao longo das tuas experiências, tu percebe que tu não quer viver mais certas coisas. Aí essas pessoas trazem essas certas coisas, aí tu percebe que tu não quer estar perto dessas pessoas. E tudo bem. Tu vai tendo ali aquele distanciamento natural, saudável, sem brigas, sem desespero, sem nada assim. Então eu aprendi ao longo do tempo até aqui que a vida é feita de ciclos, sim, e que hoje eu tô vivendo esse ciclo e que eu vou aproveitar ele ao máximo, mas que ele pode acabar e que pode mudar toda a minha realidade, porque esses ciclos fecharam e porque eu mudei de alguma forma, ou que as pessoas mudaram, e aí tem toda essa transformação. Fluir é muito melhor do que forçar. Com o tempo eu aprendi que certas coisas a gente não tem... Sabe aquele ditado, ficar dando murro em ponta de faca? Ele é um ditado que a gente pode trazer também para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa mentalidade. Aquilo que a gente força demais vai fugir de nós. Uma vez uma amiga minha falou que ela ouviu alguém contando uma história de alguém nadando numa piscina. Nessa piscina tinha uma bolinha. E essa bolinha a pessoa queria porque queria essa bolinha. E ela nadava
em direção a essa bolinha com muita força, com muito desespero. E esse bate-bate de mão fazia com que a bolinha se afastasse cada vez mais. Então, aquilo que a gente deixa fluir é muito mais fácil de chegar na nossa vida se de repente a gente fosse com mais tranquilidade, com mais aceitação. A gente ia conseguir chegar muito mais rápido na bolinha do que se batendo, do que chorando, do que sofrendo, do que querendo forçar aquilo que não é pra nós. Tu é o teu próprio GPS. Quando tu entra em contato com a tua intuição, com a tua espiritualidade, tu percebe que Deus está falando contigo o tempo todo. Deus está aqui dentro do teu coração e Ele diz, minha filha vai pra cá, minha filha vai pra lá, minha filha vai pra cá. Só que quando a gente está no barulho da rotina, a vida agitada, a gente perde esse sinal, o sinal é desconectado. E aí a gente vai por nossa própria conta, achando que as nossas emoções estão tomando conta. Aí começa a fazer um monte de besteira. Então hoje eu percebo que o barulho, ele dificulta muito com que eu consiga ajustar ali meu GPS. Então, quando eu percebo que eu tô muito barulhenta, eu dou uma acalmada, dou uma respirada, eu dou um passinho para trás para eu visualizar aquela situação e entender o que eu vou fazer em relação àquilo. Dá um passinho para trás, não age por impulso e tenta ajustar tua conexão com o teu GPS interno, que é Deus falando contigo dentro de ti. Só que como é que tu vai ouvir se tu tá tão barulhenta, falando, gritando, chorando? Então, tu precisa silenciar, falar com Deus, que Ele vai ajustar o teu GPS interno, que também é chamado da nossa intuição. Eu também aprendi ao longo desses anos e chegando até aqui nessa caminhada dos 30 a mais, que eu tô te contando aqui que tu pode já anotar isso e começar a colocar em prática na tua vida, se tu ainda não entendeu, é que tu atrai exatamente aquilo que tu fala e ouve todos os dias. Então é por isso que a partir de um tempo pra cá, eu comecei a ajustar completamente a minha comunicação. Faz um tempo já que eu ajusto a minha comunicação, mas eu ajusto também diariamente aquilo que eu ouço, aquilo que eu assisto. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não assiste mais televisão. Um dia desse, meu marido viajou, ele passou 4 dias viajando. E eu simplesmente passei 4 dias que eu disse, gente, eu não liguei a televisão. Eu não ligo televisão, eu não assisto jornal, eu não assisto, principalmente jornais focados em tragédia e desastres. Porque, querendo ou não, aquilo atrai pra tua mente. Tu começa a ficar com medo que tu não sabe de onde. Sabe quando a gente assiste filme de terror e que a gente percebe assim, gente, eu tô assustada. Eu sempre fui muito fã de filme de terror, aqueles filmes do Chamado, da Samara, sabe? Tudo isso do Grito, são filmes que eu assistia, parece que eu queria sentir aquele medo. E depois eu ficava com muito medo mesmo, até de dormir por semanas. Por quê? Porque o nosso subconsciente, a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é real e o que é criado ali pra ser um filme ou alguma coisa assim. Então, a gente acaba assim atraindo aquilo pra nossa vida de uma forma inconsciente. Aí tu começa a ficar mais ciumenta, com mais medo, com desespero, com sensação de que tudo vai dar errado e não sabe por quê. Mas é justamente aquilo que a gente ouve, assiste, aquilo que a gente entra em contato todos os dias, vai influenciar a forma como a gente se sente, a forma como a gente vê o mundo. Isso é um dos pontos que a gente pode também atrair para nossa vida e aquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca todos os dias. É por isso que eu falo sobre as afirmações positivas, sobre se falar bem de si mesma, mesmo que aparentemente no começo pareça ser falso, estranho, mas começa a falar bem de si mesma, porque isso também transforma e atrai coisas boas pra gente. Não é uma coisa que eu não faço. Tu não vai ver eu falando mal de mim pra ti, por exemplo. Falando mal, ai, porque, caramba, eu fui uma idiota. Blablabla. Não. Eu sei que eu fiz uma besteira, eu sei que não foi legal o que eu fiz, eu fico tentando melhorar aquilo. Mas eu não fico expondo e transformo isso numa rotina. E por último, eu aprendi que eu sou a minha própria barreira. Ninguém tem o poder de influenciar na minha vida tanto quanto eu. Eu sou a minha mesma, eu sou a pedra no meu sapato, que se tiver acontecendo alguma coisa muito ruim na minha vida, ou se algo estiver acontecendo e que eu sofra com isso, é porque eu tô sendo a minha própria barreira de alguma forma. Porque as coisas só têm poder sobre mim se eu deixo que elas tenham poder sobre mim. Então toda vez que eu me sinto mal, ou que eu, sabe, me sinta perdida, ansiosa, triste, eu começo a me voltar pra mim e tentar entender por que isso tá acontecendo, porque eu sei que a única pedra no sapato que tem o poder de fazer isso comigo sou eu mesma. Não. Vem cá, aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Tá aqui, mamãe. Aqui, mamãe. Quando tu entender que tu é a tua própria barreira, tu vai tomar um poder pra si de realmente se transformar, mudar a realidade que tu não quer.
Me dá. Quando a gente aprende que a gente é a nossa própria barreira, a gente passa a ter o poder de se transformar, poder de transformar a nossa realidade, poder de tomar decisões. Esses 10 pontos foram pontos que realmente eu já coloco em prática na minha vida, que já fazem parte da minha vida e que eu demorei esse tempo todo para aprender sobre isso. Quebrei a cara, chorei muito, não sabia me comunicar, não sabia lidar com as minhas emoções, não sabia o que fazer e fui atrás de aprender isso e eu aprendi muitas coisas que transformaram a minha realidade, aquilo que eu vivo hoje, que graças a Deus eu me sinto muito grata por ter vivido essa caminhada e é por isso que eu faço esse conteúdo aqui, que é para que tu também tenha essa oportunidade, sabe, de entender que isso é real e que isso realmente transforma a gente, transforma a tua vida. E se tu quer viver, na verdade, essa transformação, esse crescimento em silêncio, eu fiz um vídeo aqui também, que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo que fala sobre um ponto muito específico para a gente se transformar, para esse crescimento em silêncio seja de fato válido, que aquilo realmente transforme a tua vida. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já assiste aqui esse próximo vídeo. Eu vou deixar também disponível aqui no link abaixo alguns livros, alguns acessórios que podem te ajudar na tua rotina de bem-estar, de autocontrole emocional, de mentalidade, que é isso que transforma a longo prazo, se a gente fizer um pouquinho todos os dias. Mas se tu quiser também viver uma coisa mais prática, mais objetiva, uma coisa de escrita, que é uma coisa que transforma muito a escrita terapêutica, eu criei para esse ano o Planner 30 Passos Depois dos 30, que é justamente para tu que já tá ali nos 30 anos, não sabe o que fazer esse ano para transformar a vida, a mentalidade. Criei 30 passos práticos que vão te ajudar a sair do zero, a construir os seus planos, a fazer coisas práticas realmente que te trazem aquela sensação de vida, aquela sensação de felicidade, aquela sensação de preenchimento interno, independente de qualquer pessoa. Se tu está passando por relacionamentos ruins, por dificuldades financeiras, tudo isso que faz parte da nossa vida. Vou deixar aqui abaixo o link desse planner que vai te ajudar também a ter 30 passos, a fazer atividades práticas para se transformar. Então é isso, eu e Sansão te dizemos tchau, até o próximo bate-papo com Bia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E é isso, um beijo!